Muito boa noite. É sexta-feira. É final de mês, é 29 de setembro de 2017. Entre outras coisas, é noite de comer nhoque, o nhoque da sorte. Pelo menos para a gente ter mais sorte, para a gente ganhar mais dinheiro. Quem sabe se você, aqui neste dia 29, descubra que você é a proprietária, a dona de todo aquele dinheiro que ninguém sabe de quem é. Não gostou? Eu gostei, só que, puxa, se não for de ninguém, pode ser meu? Pode ser seu, sim, pode ser. Imagina, você... Aliás, vocês vão precisar comer muito nhoque, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, conhecida como ANEEL, confirmou na tarde desta sexta-feira, dia 29, dia de comer nhoque, que a bandeira tarifária para o mês de outubro será vermelha, patamar 2. O que isto significa? A mais alta, com o custo de R$ 3,50 a cada 100 quilowatts a hora, ou seja, é a primeira vez que o patamar 2 da bandeira vermelha será acionado. Pois estes e outros assuntos, e com este clima, nós estamos iniciando o Atualidades Pampa, o seu programa de notícias, de bom humor, de descontração, de mau humor também, mas sempre com leveza, levando até você as notícias que marcaram e que marcam sempre os acontecimentos da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo, do qual você participa. Participa através do WhatsApp, participa através do e-mail e contribui para que a gente faça um programa melhor. O que houve, seu Marne Barcelos? Você está inquieto, tá todo de pia de pool hoje? Tá de quê? Pia de pool. Você foi ofendido já na abertura? Não, pia de pool é o tipo do xadrez do teu... Príncipe de Gales, pia de pool. A pessoa quando não é do ramo é difícil, até se ofende. Está elegantésimo com este casaco. Está elegantésimo. Aliás, ultimamente o Marne tem eu acho que tem mulher nesse corpo. Eu acho também. Acho que não te mete. Tem um interesse a mais. Tem interesse. Fica com ciúme, não posso ser Tem elogiado. coisinha, tá com coisinha. Tá com coisinha, né? Fale, seu Marne Mas, dona Barcelos. Magda, O que houve, seu Marne? sobre a moça que era a proprietária do apartamento do Lula. Sim, do Lula, a herdeira né? do apartamento A herdeira- 121 do edifício Hill House. Isso, ela disse que assinou advogado amiga, não, tá tudo ok, ela disse que não era venda, mas que sempre sabia que era pro Lula aquilo ali, mas é uma pouca vergonha tudo isso. Eles continuam dizendo que isto não existe, que essa coisa é alugada. E como é que as pessoas continuam acreditando, determinadas pessoas continuam acreditando nesse senhor de barbas, né? Esse senhor de barba. Então, Que não é Papai Noel. e não é papai, mas já está com a barba branca, né? Ele tem que estar com a barba de molho, porque realmente aqui ele vai ser condenado. Vai pegar uma pena muito maior que o Sérgio Moro deu para ele. Não, mas assim, Marne, o que acontece? São vários processos contra ele, né? Teve já um primeiro processo, que a gente sabia que não era tão, como a gente diz, assim, numa linguagem coxudo, né? Cheio de provas e tal, mas sabíamos também que tinha um segundo processo, esse segundo processo tratando do terreno para o Instituto Lula e também desse apartamento, que é um apartamento vizinho ao apartamento que já é dele, né? Sim. Esse tal desse 121. Está escriturado no nome dele. E o dele está escriturado no nome dele. O apartamento vizinho foi colocado, o Ministério Público disse que foi colocado ali um laranja, que é o primo do Bunlai. O próprio primo do Bunlai disse que não recebeu, né, nenhum aluguel, revelou isso. A herdeira dele, como disse o Marne Barcelos, disse também que foi informada pela advogada que esse apartamento já estava sendo vendido, enfim, alienado para o ex-presidente Lula. Isso também apareceu. Ela assinou com consciência disso. Exatamente. Os recibos que o presidente Lula... O que aconteceu? O juiz Sérgio Moro indagou. Não, nós não encontramos nenhum recibo dos aluguéis, né, do pagamento, de planilhas, e nem nada parecido. Ele disse, não, mas eu tenho, né, o recibo do pagamento. E aí o advogado apresentou os recibos, entre os recibos, alguns com data que não existe.
né? Foram Então, feitos inexistentes. todos de última hora, sim, foram feitos. E para completar tudo isso, no tal do baúzinho, que diz que foi encontrado os recibos, tinha também uma planilha de gastos, entendeu? De determinada época. Da casa. Exatamente. Da família. Exatamente. E não tinha nada de pagamento de aluguel. Não. Nada. Então, quer dizer, ele está cada vez mais enrolado nesse processo. Tá difícil de provar qualquer inocência. Pelo contrário, estão pegando o Lula. Agora, eu acho que Esse seria um dos mais realmente essa complicados, pena né? vai ser maior. Este é um dos mais complicados, digamos assim, que ele tem, né? Um dos processos Um dos que tem processos mais provas, Se bem né? que o sítio de Atibaia, eu também acho que o processo do sítio vai ser um chuchu para o Ministério todo Público Lula provar. é o seguinte, as condenações ficam cada vez mais pesadas porque ele não é réu primário, né? Ele não é réu primário. Ele passa a ser reincidente específico. Mas o réu primário, para ele ser é réu primário, não é condenação, na primeira né? condenação, ele teve os benefícios da primariedade. Mas agora não, agora ele deixa de ser réu primário e mais, além de não ter mais primariedade, ele é reincidente específico, ou seja, os mesmos dispositivos legais do Código Penal. Estabeleça-se a contumácia. Mas isso aí, se começar a juntar pena, vai dar uma cana bacana. Por favor, que tenha uma cana Vai dar bacana. uma cana né? bacana pro seu Lula. Vamos, atenção, senhores telespectadores, se vai sair penas, não são penas de travesseiro. Não. Vamos lá. Não. Pena seria uma penalização judicial, uma sentença judicial condenando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes que ele é acusado. Esse é apenas o segundo processo, tem mais 3 ou 4 correndo. É verdade. O sítio de Atibaia, tem outros também envolvimentos aí, mas eu acho que alguns Tem deles o não vão próprio escapar. da obstrução da justiça, né? Que daí não corre com o juiz Sérgio Moro. Então são alguns processos. Sim, Eu senhor. queria falar agora Das Zelotes como também. professor de história, não como jornalista. Pois não, senhor. As possibilidades do senhor Fique à Luiz Inácio vontade. Lula da Silva, como professor de história, analisando os fatos, ser preso, pegar cadeia e ficar anos na Cana. cadeia, é a mesma coisa que cair do céu agora aqui uma Mercedes aqui no nosso estúdio. É tolo o cara que pensa que Lula vai preso. Tolo. Por que é preso? Sandino foi preso, Mao Tse Tung foi preso, os grandes líderes de massa a nível mundial, o Marne é testemunha disso, jamais foram presos. Sempre tiveram algum Agamenon que se livra. Não tem a justiça como de pena. Ele não vai ser preso. Não é porque eu não quero. Eu prometeria todos os caras do PT presos. É questão que é uma comoção nacional o Lula preso. Isso aí, na hora de votar, vai ter uma amarelada. Escreve, Vitorino, vai ter uma amarelada. Será? Assim, eu acho que até a eleição ele consegue escapar. Mas eu não sei se ele escapa, não. A menos que alguma coisa aconteça. Agora, vamos lá, grandes líderes de massa. O Lula tentou essa excursão agora para o Nordeste, a gente viu que ele não é líder de massa coisa nenhuma. E pelo Não é menos 3 mais. estados ele quase apanhou. Ele botou a mão na massa. Um dos títulos honoris causa que ele foi receber, lá tinha um erro no diploma e a faculdade disse que nunca mandou fazer título nenhum. Foi um professor maluco lá que resolveu dar o título para ele de não sei o quê. Sabe? Então, assim, essa caravana do Lula pelo Nordeste foi vergonhosa. Ele quase apanhou na rua. Todo mundo viu as imagens, coisa e tal, Tinha alguns movimentos que tinha uma meia dúzia de gato pingado. Ele estava super Não é líder de massa. né? As pessoas, ele achou que ia voltar de lá abafando. E ele teve um termômetro. Eu diria até que até dentro do PT já se pensa que talvez o Lula não seja o melhor candidato. Porque ele não passa. Essas pesquisas eleitorais aí, lembra a última da prefeitura aqui? Marquesan estava em 7º. A Luciana Gerro, em primeiro lugar, tinha mais intenção de voto que todos os demais juntos. E ainda é a muito Luciana cedo chegou para no isso segundo tudo, inteiro. né? A pesquisa reflete o momento, é só isso. E pesquisa é um negócio feito muito ao sabor da popularidade. Do momento. Da A falta de propósito campanha. desse assunto, se vocês me permitem, a senhora Dilma Rousseff, ex-presidente da República, que se encontra na Finlândia, especificamente em palestra proferida na Universidade de Helsinki nesta sexta-feira, afirmou que Lula estará nas eleições de 2018 vivo ou morto. Essa foi a afirmação que ela fez. Abre aspas. Cada vez que Lula é condenado, cresce mais nas pesquisas. E cada vez que cresce nas pesquisas, aumentam o processo. Mas ele participará da eleição, vivo ou morto, preso ou solto, condenado ou inocentado. Lula sempre estará presente, porque ele não é mais uma pessoa, ele já é um projeto.
Fecha aspas. Ao lembrar do impeachment, Dilma comparou o processo ao tapetão, gíria do futebol para vitórias conquistadas fora dos gramados, e conseguiu arrancar risos da plateia. Abre aspas, perder e ganhar a eleição é algo da vida democrática, mas não é algo da vida democrática dar golpe. Não é da vida democrática tentar ganhar, como diz no futebol, no tapetão. Eu não sei se também usam aqui na Finlândia esse termo, ganhar no tapetão. Não pode. E isso politicamente é impensável se você quer construir um regime de fato democrático. Ou seja, não disse coisa nenhuma. Não disse coisa Como sempre, né? A dona Dilma continua mesmo, sem dizer nada. Exatamente igual. Você foi fazer campanha política, dona Dilma, na Finlândia ninguém vota, viu? Pois é, mas é... Só os brasileiros votam. Mas essas são as coisas, as ideias que eles passam fora daqui. Exatamente, eles querem fazer isso. E o maior problema é a ascensão do Lula. O maior problema, ao meu ver, é a falta de liderança do Brasil. Não existe no Brasil. Não tem um cara que enfrenta ele no taco a taco, em carisma e como líder. Isso não tem. Eu acho Bolsonaro, mas eu sou até voto vencido, porque as pessoas não gostam de Bolsonaro. A direita ela é muito fraccionada, é muito mimimi, é muito nada a ver. Eu acho que a direita está prestes a perder uma eleição se o Lula se safar. Porque o Lula tem um discurso muito forte. E ele tem muitos argumentos. Marisa morreu, papapá. Ele vai para o estoicismo. Ele se inspira muito em líderes mundial. O cara é craque. Só tem uma forma, tirar ele da eleição. Ele sabe que ele tem que se apegar, né? Exatamente. Pra fazer com que Eu as não pessoas acredito tenham que É que esse ele teu papo é um papo concorra. comum, esse aí não ganha voto. Não tem nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Brasil está mudando. Eu acredito que o Brasil está mudando. Classe Não tem média como. Chicão, o Brasil Mas é. Ele não mudou nada. Ele não mudou, o Brasil mudou. Ele quase Brasil apanhou está agora mudando. onde Exatamente. 80% dos votos era para quem o Lula mandasse votar. Porque ele mandou votar na Dilma, 80% do Nordeste votou na Dilma. Agora ele quase apanhou no Nordeste. O Brasil está mudando. Tomara que eu Vai seja ver se errado. tá mudando de verdade. Tomara que esteja errado, Próximas né? eleições. Tem líder carismática, tem Sabe muita por gente quê? carismática. Olha só, já que a gente essa? está falando de pesquisa, ontem a gente trouxe, Magda, uma pesquisa do Instituto Paraná, Sim. que perguntou se as pessoas queriam ou não uma intervenção militar provisória. Essa era a pergunta. Bom, a maioria não queria, mas era 51,3%, ou acerca disso, é pouco, né? E queriam, foi 43, algumas coisas. Então, assim, ó, realmente a margem era de 2% a 3%, 5% não souberam opinar, né? Então, quer dizer, ficou muito perto aquelas pessoas que queriam, daquelas pessoas que não queriam intervenção militar, para ver qual é a situação. O ministro do STJ, que já tinha feito isso no seu Twitter, resolveu brincar. Você é o juiz, e fez exatamente a mesma pergunta. Logo em seguida, isso se viralizou e olha só o que aconteceu dentro da pesquisa que o juiz do STJ, que claro foi muito criticado, como que um juiz pode estar perguntando isso? Depois ele disse, eu não sou a favor, mas eu queria tirar um calor, uma temperatura para ver como é que está, né, a situação dos brasileiros, e já fiz isso em outra oportunidade. Deu 49% sim, 51% não. Ali. Ali. Então, quer dizer, as pessoas, Chicão, elas já não estão mais acreditando no Lula. Se 49% querem uma intervenção militar porque elas não estão vendo uma outra possibilidade. Quando o voto vai para o norte, que acabe sendo ninguém certo. sabe o que está acontecendo aí. Bom, O norte basta a decide, nossa o nordeste mobilização decide as eleições brasileiras. enquanto cidadão e enquanto formador de opinião. Ninguém me convence que a última eleição não foi decidida na apuração. Ninguém me convence. Isso eu ouvi de Como assim? Isso eu ouvi de uma raposa da política do Rio de Janeiro. Que disse o seguinte, eleição não se ganha só na votação, se ganha também na apuração. Houve uma mão grande na grave apuração. que tá falando. Mas todo mundo falou isso Todo na mundo época. fala isso. Todo mundo falou isso na época. Quando faltavam, não é novidade. quando faltavam aproximadamente 12% dos votos do Nordeste. Sim, não me lembro, ou não era então- do Nordeste, era do Acre. Não, do Nordeste. Faltava um pouco do Acre, mas do estado a ser Nordeste. aberto foi o Acre. É o Não, Acre. o último estado a votar, a completar, né? Por causa do fuso horário. Mas, quando começaram a entrar os votos do Nordeste, o Aécio Neves estava 7 pontos percentuais na frente. Começaram a entrar os votos do Nordeste, o senhor Ricardo Lewandowski, com o testemunho de dezenas de jornalistas, fechou as portas com o presidente do STF, junto com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então, seu Toffoli, fecharam as portas com 4 técnicos
para a totalização. Fecharam as portas e só abriram as portas 1 hora depois, dando a vitória à dona Dilma Rousseff. Que foi muito apertada a vitória, Foi. Muito apertada. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Ontem, que eu não vim ao programa, eu fui fazer a abertura oficial do evento da OAB do Rio Grande do Sul, que está acontecendo, começou ontem e se estende até sábado, no Plaza São Rafael, que é a 8ª Conferência Estadual da Advocacia do Rio Grande do Sul, e também no sábado vai ter o encontro de todas as subseções. E o ponto alto dessa abertura ontem era a conferência magna do professor e ex-ministro, né, Carlos Aires Brito. E entre as coisas que ele disse o seguinte: nós precisamos de instituições, porque elas são o reino da sustentabilidade e da impessoalidade. Vamos construir um país decente e civilizado e sair dessa encrenca e desse imbróglio mais engrandecidos. O povo brasileiro está repaginando a sua história a trancos e barrancos, mas estamos colocando os pingos nos is no nosso vocabulário ético penal. Isso foi uma das coisas que ele disse. O título da palestra dele era Justiça e Crise: o papel das instituições na consolidação do Estado social e democrático de direito. Ele também falou sobre a relação do sistema jurídico, do sistema de justiça e do relacionamento entre as instituições. Segundo ele, nosso país possui um bom sistema jurídico. O problema maior é a aplicação dele. E aí, abre aspas, os desafios da melhor normativa é a experiência, e é aí que entra o sistema de justiça. Ele é otimista em relação ao atual momento do país. Abre aspas. É um desafio nosso de acertar os passos das instituições e de partirmos para uma repaginação, mantendo o país num novo elo de pertencimento mais ético, mais transparente e mais justo socialmente. E vamos conseguir, ele disse. Porque o engajamento da OAB, Gustavo Vitorino, isso tu sabes melhor do que ninguém, é muito grande nesse momento. É, que assim, a OAB virou o depositório das queixas nacionais, né? Exatamente. Todo mundo, eu lembro que no tempo da ditadura, as pessoas diziam, vou lá me queixar na OAB, vou lá na OAB, vou procurar a OAB. Tanto que os movimentos terroristas no Brasil, os raros que tentaram surgir, acabaram atacando prioritariamente a OAB. Exatamente. Lembra a morte, a bomba lá na OAB do Rio de Janeiro? Então, assim, a OAB sempre foi depositário do anseio popular. Agora, a nação, o mundo jurídico, tem uma grande dívida com o ministro Aires Brito. Porque foi ele que teve a coragem de peitar o seu Ricardo Lewandowski, queridinho do PT, quando o ministro do STF, ele era presidente do STF, e ele disse para o senhor Lewandowski, o senhor, como revisor do mensalão, o senhor está sentado em cima do processo há meses. Há meses. O relator da matéria era o ministro Joaquim Barbosa, que tinha relatado a matéria. O senhor Ricardo Lewandowski, como revisor, pediu o processo, sentou em cima há meses. E o presidente do STF, à época, o ministro Aires Brito, disse: o senhor tem a obrigação de devolver, relatar a matéria. A matéria vai ser julgada na semana que vem, com ou sem o seu relatório. E aí o senhor Ricardo Lewandowski saiu de cima do processo. Senão, estava até agora para ser julgado o mensalão. Essa dívida, o mundo jurídico que a nação tem com o ministro Carlos Aires Brito. E hoje eles fizeram, estava marcado, e ontem durante a cerimônia de abertura a gente enfatizou e convidou, eles fizeram um ato pela democracia. Eles iam sair da frente do Hotel Plaza São Rafael, iam até a esquina democrática, mas hoje foram muitas as manifestações de servidores públicos, de professores, então eles fizeram um ato justamente ali no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael. E na verdade, o objetivo deles, assim, é de auxiliar, é de contribuir para que os eleitores, isso é uma coisa que a gente tem falado aqui com muita frequência, para que os eleitores brasileiros consigam fazer boas escolhas no pleito de 2018. Nós temos que nos engajar, nós temos que dizer à sociedade, disse o presidente Cláudio Lamáquia,
que cada eleitor tem uma responsabilidade de dizer aos brasileiros que o voto do brasileiro não tem preço, o voto tem consequência. Precisamos nos unir na busca de um Brasil melhor, com mais responsabilidade e com mais ética. Enquanto isso, o Romero Jucá, lá em Brasília, que agora tem as fazendas da família investigadas pela Polícia Federal, diz que os 2 bilhões que eles colocaram, não na reforma política, que eu disse aqui, não vai ter reforma política nenhuma, eles querem só dinheiro. Eles só querem dinheiro. E a única coisa que aprovaram até agora foi quase 2 bilhões para os partidos políticos para financiar a campanha eleitoral. Ou seja, meu, seu, nosso dinheiro, 2 bilhões para os partidos políticos para financiar a campanha eleitoral. E o senhor Romero Jucá justificou essa barbaridade dizendo o seguinte: é o preço da democracia. Ou seja, a democracia no Brasil está à venda. Mas a OAB mais que nunca vai se engajar. Desculpa, Jéssica. Não, quero falar de um assunto que a Carla ontem falou pra gente, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. Ele disse disse é bom, né? Ele recomendou para o Santander Cultural que eles reabrissem a mostra Queer Museum, né? Só que hoje o Santander Cultural disse que não vai reabrir a exposição. Eles estavam, né, no seu direito de abrir ou não, isso foi recomendado, não foi imposto, né? Então eles decidiram que não vão reabrir. E aí eu vi uma outra notícia que está dando o que falar também na internet, que é uma outra mostra. Não é notícia, é uma mostra no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Sim, eu vi a notícia, tem uma cena constrangedora. Que teve, na verdade, né? No Museu de Arte Moderna de São Paulo, que teve uma cena onde um artista estava nu. É montagem, né? É uma instalação, chama uma instalação. É uma instalação. Foi só na abertura do evento que teve uma exposição ou uma apresentação onde um homem estava nu e uma criança de 4, 6 anos estava interagindo com ele. Na verdade, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, eles emitiram uma nota, diz que essa performance é Labete, sei lá como é que se fala, que está sendo atacada em páginas do Facebook, foi realizada na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira, num evento para convidados. A sala estava sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez do artista. O trabalho não tem conteúdo erótico ou erotizante e trata-se de uma leitura interpretativa da obra Bicho, de Lygia Clark, sobre a manipulação de objetos articulados. Só que isso gerou muita polêmica na internet, porque a menina estava interagindo, tocando na perna, e ela se demonstrava não contente com aquele momento, né? E ela meio que foi induzida a continuar ali, e a mãe dela estava junto. E aí, mas mesmo assim, mesmo com a mãe dela estando junto, as pessoas acharam de mau tom, não acharam muito legal. As pessoas se chocam também quando vão a Florença e vem o Davi de Michelangelo nu em praça pública. Tudo se choca. Mas aí eu já acho que é demais. Ninguém se choca. Em Florença, ninguém se choca com o Davi pelado. Eu já acho que é demais essa apresentação artística e a criança estar exposta a isso. Mas uma aí coisa são obras de arte e tal, mas tendo um monte Mas é uma coisa completamente diferente. Bacanal, diferente ali. Eu maiores acho que quadros do mundo. Contar direito essa história. Porque a cabeça de pinico aqui. Não é nem E o quadro de Dionísio. Cabeça de pinico é quem manda uma criança de 4 anos tocar a genitália de um homem nu. Mas a mãe, a pessoa que estava próxima, estava sugerindo, fazendo com que tocasse. Toca, aproxima. Sim, tem fotos na internet, tem o vídeo e tem fotos na internet daquele mesmo homem nu com 4 crianças em volta. Tem fotos na internet, aquele homem nu com 4 crianças em volta. E pessoas fazendo sinal, sugerindo, cercado de crianças. Tem fotos na internet, não é só aquele vídeo, não. Por favor, gente, para um pouquinho. Eu vou mudar de planeta, assim. Eu
Eu vou morar Uma coisa é criança nua e pedofilia. Outra coisa é arte nua. Uma sacanagem dessa? Para, Chico. Então o quadro de Dionísio pra ti não presta. Qual é o quadro de Dionísio? Nu! Esse homem poderia ficar nu o tempo que quisesse. A história pra mim... A história pra mim... Não posso expressar nada. Não posso falar. Não pode falar nada aqui, tem que ser concordar. Só tem razão. Aqui ninguém tem. Licença, só um pouquinho. Também. Expressasse a tua opinião. Expressei a minha opinião. Eu Acabou? acho, não sou contra o nu. Tá. Não sou contra o nu. Eu acho que as obras... Agora, comparar uma barbaridade dessa com Michelangelo, com Baco, com obras da Tu dá licença, tu dá licença dos outros externarem as suas opiniões? Dá licença? Obrigada. Fala, Chicão, qual é a tua Não vou opinião? falar, deixa a Cris falar. Não vou falar. Porque tu fala, tu é massacrado aqui, não adianta. Isso que Tá fazendo o quê? A gente é massacrado. Massacrado, não vou falar nada. Vai massacrar você, entendeu? Não, agora Eu nunca massacrei ninguém, sempre tive fair Mas play. dá a tua opinião, Sabe? Não, cara. eu vou fazer o quê? Tá de boca Eu fechada. vou falar de Michelangelo, Davi, que tem Eu quero falar, então. Tem obras em Florença que tem pessoas transando na obra. Aquilo não choca o turista. Agora aqui ele não vai entender. Vai vir pra pauleira, agressão. Então deixa dar lá. Eu percebi a notícia de uma forma diversa da Jéssica, por exemplo, tá? O que eu li e o que eu vi. Eu vi a criança acompanhada da sua mãe no museu, era uma sala restrita, tinha aviso do conteúdo que estava dentro da sala. A mãe resolveu e tem a possibilidade, a mãe é mãe, tem o pátrio poder da criança, levou a sua filha, achou por bem levar a sua filha. Ela realmente tocou no corpo que estava deitado, mas tocou nos pés, disse que deu um sorriso e se afastou. Eu não vi em nenhum momento as pessoas dizendo para ela tocar na genitália, bem pelo contrário. O que eu penso sobre isso? Acho que uma coisa é uma criança olhar uma tela e perceber uma cena de uma pessoa, de um humano fazendo sexo com um animal. Eu acho que a criança ainda não tem discernimento, alguns acham que sim, outros acham que... Eu não gostaria que a minha filha, eu sempre coloco essa medida, entendeu? Eu não gostaria que a minha filha olhasse porque eu acho que ela tem outras coisas para olhar. Agora, um nu, gente, é uma coisa que todo mundo se tira a roupa, fica nu. E eu não vi incentivo nenhum à pedofilia, se a mãe quis levar, era uma pessoa nua, deitada no chão, nua. Eu vou dizer, eu já fui num teatro aqui em Porto Alegre que a atriz ficava nua. E aquilo não me chocou, porque é um nu. O nu é a coisa mais natural que existe desde que o mundo é mundo. Os índios viviam nus. Exatamente, viviam nus. Então a gente sensualizar uma coisa que não é erótica, isso é uma coisa... Claro que existe uma barreira muito tênue, mas isso foi uma decisão de uma mãe. Ninguém obrigou aquela mãe a levar, não foi escola visitar, nem nada parecido. Sair presa, algemada. Tá, Gustavo, tudo bem, entendeu? Essa a minha leitura foi diferente. Por quê? Porque assim como no Santander eu achei que deveria ter uma sala restrita com idade ou com a possibilidade dos pais escolherem, não escolas visitarem, eu acho que ali no museu exatamente aconteceu esse fato, entendeu? Foi a liberdade de uma mãe levar uma criança. Ah, bom, então a mãe está errada. Ah, e as pessoas julgam da forma que entendem que criam ou não criam os seus filhos. Ponto. Eu acho que nada mais do que isso. Agora, se a gente sair fechando tudo que é obra de arte, tudo que a gente vê que dá em Nova York, que dá em Milão, que isso e que aquilo, e acho que dessa, sim. O poder familiar não é absoluto. Não é absoluto. Uma mãe não pode fazer o que quiser com o filho. Opa. Nem um pai pode fazer o que quiser com o filho. Não é absoluto. Opa. Não, o poder não é absoluto. Que é isso? A mãe não fez nada. A mãe não. Agora é muito sério isso que tu tá falando. A mãe não disse em nenhum momento pra menina tocar na genitália dele, nem nada parecido. Ela autorizou a proposta. Estavas lá? Sim, mas a nota tá aqui, a nota do Museu A de Arte nota, Moderna. Gustavo Vitorino, tu dá onde Ela tu estava autorizou a menina sentado entrar. esses dias na bancada, A nota do Museu de Arte Moderna diz que a mãe estava lá e que autorizou. Estava entrando, a menina mais louca tocar no chão. Ninguém fez isso. Autorizou. Não, isso foge aos limites. Isso foge aos limites. Eu só acho que assim, ó, a mãe autorizou a criança estar presente, mas não tinha necessidade de tocar no corpo. Olha, daí o Renato aí eu já acho que é exagero. Renato, só para dizer para os telespectadores, eu sei que a maioria do pessoal vai ficar contra, que é conservador. O Renato disse que não esperava isso de mim, mas é a minha visão, Renato. Eu já disse que aqui eu vou falar conforme aquilo que eu acredito e não como os outros querem que eu pense. Eu sou verdadeira. A gente essa sou eu.
Às vezes eu acho errado, às vezes eu acho certo. Sinto muito decepcionar as pessoas, mas eu não vou mudar de opinião porque a maioria das pessoas com certeza pensa, por exemplo, como o Gustavo. Não vou. Dona Magda, Fala. eu como decano, mais velho aqui, vou falar a respeito, bem rapidamente, a respeito de alguns quadros que eu vi nos diversos museus que Depois eu quero visitei. só manifestar a opinião de um telespectador. Na minha vida, e um dos quadros mais lindos que eu vi é de um grande pintor espanhol chamado Francisco de Goya y Lucientes. E o nome desse quadro é A Maja Desnuda. Esse quadro é espetacular, é fantástico. Eu não me lembro se eu vi no Museu do Prado, que eu tive diversas vezes. Não me lembro se eu vi no Louvre, eu não me lembro onde eu vi. Então, o nu, como disse a dona Carla, é realmente lindo, fantástico. Claro que toda a nudez, não como Nelson Rodrigues, será castigado, que será o nome do filme, mas toda a nudez é linda, porque nós nascemos nus, e o nu é belíssimo. Ontem eu falava da revista Playboy, o nu era artístico da revista Playboy. E eu, falando na Espanha, dona Magda, eu quero fazer uma homenagem a um senhor chamado Miguel de Cervantes Saavedra, que foi o autor desta obra. Essa obra aqui é uma síntese, Dom Quixote de la Mancha. Eu tenho a obra original que eu comprei na Espanha, são 2 livros enormes, que devem pesar uns 5 quilos, talvez até mais. Hoje seria o aniversário deste homem extraordinário, considerado o pai da língua espanhola. Tanto é que se diz espanhol, la lengua de Cervantes. Este livro é fantástico, se você não leu, é um livro que demora a ler. Esse aqui está traduzido, está em português, eu tenho em espanhol. Mas se você ler essa obra, que até hoje é considerado o maior romance escrito em língua espanhola em todos os tempos. Este foi o primeiro dos grandes romances do século XVI. Aconteceu no século XVI. Então, Dom Quixote, Miguel de Cervantes. É uma recomendação que eu faço a todos vocês. Dona Alexandre Bittenbender é contra isso, o que aconteceu, é a favor do Vitorino, a Cláudia Rucho também acha um absurdo, a Débora Santos também acha um absurdo, o João Luiz Fantin Ramé também acha um absurdo isso tudo que aconteceu, acha que não tem limites. O Rafael Corrêa, porque eu não vou ler todos os e-mails, porque são longos, mas todos acham também um absurdo essa exposição, acham um absurdo o que aconteceu, assim como o Rafael Corrêa acha também um absurdo tudo isso que aconteceu, que se tivesse uma filha de 4 anos também não admitiria, acha que não dá para comparar isso que está acontecendo, tanto o que aconteceu no Santander, quanto o que está acontecendo no não dá para comparar com obras de Michelangelo, com coisas do tipo. Já o Luiz Brasco está falando de outras coisas que nós falamos, voltando a falar sobre o PT, que nós falamos no início do programa. Boa noite a todos. Falando em Oba, não viam em momento algum no tempo do PT se manifestar tanto a favor da democracia, que somos nós. Muito menos quando rasgaram a Constituição no impeachment da DNA da dona Dilma. Agora, quando foi para pedir o afastamento do Temer, eles foram bem rápidos. Sinceramente, é mais um órgão que me parece que tem lado. O que é realmente arte? A Ruda Centeno diz assim, Lula e o PT, perdão. Novamente, o Lula e o PT são a pauta do programa. Enquanto isso, as gravações do Aécio Neves com Joesley pedindo 2 milhões, ninguém mais comenta. O Temer reeditando medida provisória para proteger o Moreira Franco, lhe dando foro privilegiado. Os filhos do Jucá e ele próprio enrolados até o pescoço, fora outros. O Temer comprando todo mundo para se safar de punição e por aí vai. Mas o mal de tudo parece, pelo visto, é o Lula. PT, saudações, Rudá Centeno. Eu acho que você está sendo... Eu acho que você está sendo injusto. Nós, antes de falarmos sobre o PT, antes de eu citar onde está a dona Dilma, nós só falamos mal de todos eles, do dinheiro e tal. Acho que você não está prestando atenção no nosso programa. Magda, tá? Fala. Quanto aos telespectadores que dizem que não tem nada a ver comparar o que acontece hoje às obras dos artistas renascentistas, é difícil mesmo comparar, porque centenas de anos nos separam do Renascimento. Mas, à época, vocês acham que não causou a mesma estranheza e a mesma polêmica as obras de Michelangelo, de Botticelli? A mesma coisa aconteceu.
A arte existe para isso. A arte também existe para chocar a sociedade e mudar paradigmas do que a gente pensa, a maneira como se pensa. Tu tem que encarar a arte de uma forma imparcial. Não gosto, tudo bem. E não criticar e chauvinismo, e botar nas fogueiras porque não gosta. Aí é atraso, aí é voltar ao primitivismo. Se o que o Vitorino falou aqui, que a mãe induziu a criança a tocar na genitália. A mãe autorizou. Autorizou? Mas a criança pediu isso? Não. A mãe autorizou. Não tocar, minha filha. Não aconteceu isso em nenhum momento, acredito. Mas se a mãe autorizou, a culpa é do artista ou da mãe? Da mãe, É da mãe, então. Então vai processar a mãe. Não, o artista é culpado também. Também estou plenamente. Tentado ao pudor, é assim. Não, porque a sala era fechada. O artista Não, tinha criança no ambiente. Sim, mas quem levou as crianças? Tinha criança no ambiente, quem levou a criança também é culpado. Mas tinha os avisos, então era um evento privado. Não importa que tenha aviso, não pode e pronto. Tá cheio de aviso, assim, proibido vender bebida alcoólica para criança. Aí entra uma criança de 13 anos e pega um copo de cachaça. Magda, boa noite, me desculpe, mas que gritaria é essa que o Gustavo fez agora? Acho extremamente desnecessário isso. A bancada é ler notícia, colocar no debate, cada um coloca a sua opinião. Por que essa intolerância do Gustavo, com as opiniões são contrárias a dele? Para que gritar tanto assim com alguém que não concorda? Será que gritando alguém muda opinião? É sem sentido a pessoa não saber tolerar opiniões contrárias? Sem problemas de debater, sem problemas de divergir, argumentar e fundamentar. O grito começa quando acabam os argumentos. Não erga a voz, melhore os argumentos, se for bem embasado, as pessoas entenderão e se calarão. Do contrário, não podemos aceitar essa intolerância e gritaria desnecessária, sendo ou contra ou a favor. Tem que melhorar essa dialética e deixar de lado o moralismo barato, essas falácias e apelos de autoridades. Abraço, boa noite, João de Porto Alegre. Seu João. Não briga. Não, para aí, o cara me deu um bico, eu tenho jeito de me defender. Não, bico. Seu João, assim, se o senhor não esquenta a cabeça quando é chamado de cabeça de pinico, eu esquento, porque eu tenho honra e dignidade, tá bom? Eu defendo meus pontos de vista. Eu ataquei a opinião dele, eu não ataquei o seu Chicão, porque o seu Chicão é meu amigo pessoal. Ataquei a opinião dele, como ele tem o direito de atacar a minha opinião. A gente discute e debate. Mas quando ele usou a expressão, esses cabeças de pinico que são contra isso e eu sou contra isso, eu, sim, fiquei indignado. Se o senhor tem sangue de barata, eu não tenho. Obrigado pelo... Arte lindo, mas não com crianças, pelo amor de Deus. Adeus, Magda, beijos, Débora. Perfeito, Débora. É uma maneira de pensar, maravilha, isso aí. Querida bancada, é claro que a eleição foi fraudada. O Vitorino está correto. As urnas são fabricadas na Venezuela, cuja empresa sofre processo até na Rússia. Concordo que o Lula não tem mais apoio para vencer uma eleição, mas com essas urnas eu já não duvido mais de nada. Quero meu voto impresso, Ana Fernandes. Pois é. O que eu acho que a gente poderia até fazer, e escutei um especialista na matéria falando sobre isso, que a gente usa bastante as redes sociais para manifestar a nossa indignação e tal, mas a gente precisa propor coisas, como, por exemplo, o voto impresso. E como que a gente pode fazer isso? Através desses projetos populares, como a ficha limpa. Já foi proposto 2 ou 3 vezes, sempre é derrubado no Congresso. Bom, daí a iniciativa popular pode propor de novo. E eles vão derrubar. Bom, mas não adianta dizer, né, Vitorino? A gente tem que começar a se mexer, porque se deixar tudo assim... O esquema como tá hoje... você vê o seguinte, você falou agora em reforma eleitoral, esse cara discutindo 2 meses, reforma eleitoral, brigando, desde o início disso aqui não vai dar em nada, eles querem só dinheiro. Tá aí, qual foi a única coisa aprovada até agora para a próxima eleição? 2 bilhões para os partidos políticos. Só aprovaram dinheiro para eles. A reforma eleitoral não teve nenhuma distritão, voto proporcional, não aprovaram nada, não discutiram nada. Os partidos nanicos vão continuar vendendo espaço, fazendo alianças espúrias e vai ficar por isso. As coligações vão derrubar só em 2020. Quer dizer, não aprovaram nada, só 2 bilhões para eles. Só isso eu disse desde o início. Dona Magda, ontem eu passei uma informação aqui que me foi dada pelo meu amigo Bernardo, do Partido Novo. Ele ficou até o final da reunião na Câmara Municipal, quando os vereadores estavam votando esse novo projeto do IPTU. Então, ele confirmou comigo hoje que a arrecadação hoje do IPTU em Porto Alegre está na ordem dos 392 milhões de reais. Com o projeto, passaria para
800 milhões de reais se o projeto fosse aprovado. Então, aqui, isso é o cálculo, ele me deu, isso foi hoje, eu fui lá especialmente falar com ele para dirimir essa dúvida que nós tivemos ontem, porque eu também achei um número extraordinário. Então, hoje, 390 milhões. Com o projeto, passaria para 800 milhões. Meu amigo Bernardo, do Partido Novo, que me passou essa informação. Tem uma... Deixa eu só pegar esse gancho. Ou tu vai falar sobre isso? Não. Tá, deixa eu só pegar o gancho, então, de que tu falasse ontem. Ontem, não estava aqui, mas vocês falaram sobre a premiação como o 5º melhor vinho do mundo, o vinho Moscatel da Casa Perini. Ah, sei. Vocês falaram ontem errou, aqui. E aí a nossa telespectadora, Suzane Silveira de Souza, postou no nosso Face que a gente deu uma informação errada, que a Cris se equivocou ontem. Ela ficou muito chateada e tal, pediu que a gente tomasse uma providência com o diretor, não sei o quê. Pois é. Então, tudo bem, então vou aqui fazer a retratação do programa. O vinho Moscatel da Casa Perini, que ganhou como 5º melhor vinho do mundo, ele é de Farroupilha. Ah, perdão. É do Santos Anjos, 4º distrito de Farroupilha. Não é de outra cidade, como foi dito ontem. Então, tá feita a retificação, tá feita, né? Tá desfeito. Como é o nome da telespectadora, Magda? A dona Suzane Silveira de Souza. Ficou chateada. Desculpa, não precisa também pedir a minha cabeça numa bandeja de prata, né? Ninguém pediu a tua cabeça, querida. Só ela pediu. Mas, desculpa, eu falei que era de Garibaldi, desculpa, de Farroupilha. Não, é de Farroupilha, de Santos Anjos, que é o 4º distrito de Farroupilha. Quando ali é maravilhoso, um excelente vinho. Aliás, as coisas da Casa Perini eu adoro. Eu pensei que eu tinha dado errado a notícia da Casa Perini. Não, mas... Isso deixa aí... Isso entre eles é horrível. Bairrismo. Mas tá certo isso. É bom. A competição que estabelece a competência. Olha, tem uma coisa assim, ó, tenho uma outra coisa que eu acho que a gente precisa também estabelecer. É respeitar a opinião dos outros, certo? E não ofender os outros, nem usar um e-mail para fazer ofensas pessoais aos outros, tá? Não vou ler e-mails ofensivos às pessoas porque elas têm opinião diferentes umas das outras, certo? Vou fazer uma coisa bem melhor. Já que quem foi que... Tu queres fazer a frase da Oktoberfest hoje, Jéssica? Já que esses dias reclamaram que eu só peço pro Vitorino... Não, eu não reclamei nada, mas eu posso fazer. Até porque Weber tem tudo a ver com a semana alemã, né? Reclamaram. Reclamaram. Então vamos lembrar que agora este domingo é 1º de outubro e é um dia muito especial, porque 1º de outubro, nesse 1º de outubro, domingo, a partir do meio-dia, é dia de Oktoberfest, no chalé da Praça 15, ali em frente ao mercado público. Chopp com preço especial, um buffet típico alemão, pantinha alemã direto de Igrechinha e sorteio de canecos. Serão algumas das atrações que estarão esperando por vocês, por todos nós, lá no chalé da Praça 15. Venha fazer parte desta festa. O Atualidades Pampa já está nesta festa. E o programa, inclusive, vai sortear agora, vai presentear 2 telespectadores com um voucher no valor de R$70. Nós vamos presentear um telespectador do WhatsApp e um telespectador do e-mail, certo? Vamos presentear 2 telespectadores, um do WhatsApp e outro do e-mail, cada um deles com um voucher no valor de R$70. E este voucher vale apenas para este domingo na Oktoberfest do chalé da Praça 15, certo? Não esqueçam, vocês têm que levar aqueles que forem os felizardos que vão ganhar este presente, têm que levar o documento, esse que vocês vão passar para nós, o número do documento, para identificar, saber que você foi quem ganhou o nosso presente, tá? Então, é o seguinte, uma frase será dita agora na sequência pela Jéssica, tá? Você tem que escrever essa frase exatamente como a Jéssica vai dizer, colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Serão 2 vouchers no valor de R$70, um para cada telespectador.
um do WhatsApp e o outro do e-mail. O WhatsApp é 999-777001 e o nosso e-mail é atualidades@pampa.com.br. Vale só para uma pessoa, tá? Dessa vez é uma pessoa só. Um do WhatsApp e um do e-mail. A frase qual é, Jéssica Weber? A criatividade da pessoa. Vamos lá. Oktoberfest. Sem cuca e devassa não tem graça. E devassa não tem graça. Oktoberfest. O lado germânico falou forte aqui. Maravilha. Uma fez, então tá aqui, ó. Já tá valendo, vamos ver. A bancada vai no domingo. Já temos um. Não sei, mas nós vamos. Acho que vai pegar 1h e pouco, mais ou menos. Um pouco mais tarde. Tu vai mais tarde? Que bom. Cris Bart, notícia. A notícia que eu tenho para dar é um convite a todos os telespectadores, às telespectadoras, porque já começou o Outubro Rosa. E amanhã vai estar acontecendo um evento muito legal. Ontem já teve um evento da Água da Pedra, que sempre muda a sua logo, a tampinha para a cor de rosa, né, visando esclarecimento, angariar fundos de prevenção e combate ao câncer de mama. E amanhã vai estar acontecendo, em parceria com o IMAMA e o Mundo Verde, um talk show sobre como prevenir, como encarar e a vida depois do câncer de mama no pátio Ivo Riso. Fica ali no Moinhos de Vento, ali na Padre Chagas com a... É Félix aquela? Olavo Barreto Viana. Olavo Não, Barreto. é Félix. Ali é Félix ainda. Ali é Félix ainda. Onde tem o ponto de táxi. Exatamente. Bem na frente do Sheraton Hotel. No pátio Ivo Riso. Vai estar acontecendo esse talk show dessa parceria Mundo Verde e Mama, porque o Outubro Rosa já começou. Então, é nosso dever prevenir, combater e também seguir em frente com a vida. E no fim agora do mês de outubro também tem a Caminhada das Vitoriosas. Eu já participo, né, anualmente e é maravilhoso. Muitas atividades no Outubro Rosa de 2017. Eu já tenho um Felizardo que vai ganhar o voucher no valor de R$70 para curtir na Oktoberfest de domingo do e-mail. Não mandem mais. É o Daniel Petro Alano. Oktoberfest sem cuca e devassa não tem graça. Dona Magda, eu queria dar um drops de entretenimento e um bem polêmico, até que a bancada pode até dar a sua opinião. Primeiro, nesse final de semana, amanhã, se despede o Grande Prêmio da Malásia da Fórmula 1 de Sepang. A última vez, depois de 19 anos, a Ferrari ganhou 8 vezes lá. E vai ser um divisor de água. Se a Ferrari não ganhar, o campeonato está na Mercedes. E hoje eu me vesti de Ferrari. Um Invicta amarelo, que a Ferrari homenageou no Grande Prêmio de Barcelona e Montemelo, e um outro que meu amigo Marcelo Castro comprou na loja da Ferrari em Maranello, que é um raríssimo Ferrari, porque a Ferrari não vende relógio no Brasil, isso que é legal. É um relógio muito de grife, todo de fibra de carbono, modelo Itália. Então, Ferrari na madrugada. E o assunto que eu achei interessante, que eu queria que a bancada desse uma opinião, principalmente o doutor Gustavo Vitorino, que conhece bem esse assunto. Uma amiga minha foi doar sangue na Santa Casa, veja só, para uma amiga dela. Chegou na hora da doação, a moça a enfermeira que ia tirar o sangue dessa minha amiga, perguntou se ela era casada. Ela disse que não. Tem alguma relação estável? Não. Foi proibido de doar sangue, Vitorino. Agora tu vê, relação estável, como é que tu vai provar? Diz assim, não sou casado, mas eu tenho namorado ou não, é uma coisa muito virtual. Agora, o fato de ela não ser casada, ela foi proibida de doar sangue. Ou se a pessoa é casada, ela pode ter outras relações também, né? Achei interessante isso. Honestamente, a legislação que rege a doação de sangue, ela obedece muito mais normas da Anvisa e do Conselho Federal de Medicina, qualquer outra coisa. Estabelece a periodicidade para que a pessoa possa doar. Os homens, periodicidade mínima de 60 dias, as mulheres 90 dias, por conta da alteração orgânica que a mulher tem em função da menstruação. Estabelece um limite de idade que é 69 anos de idade.
você só pode doar sangue até 69 anos. Agora, tem uma série de perguntas que se faz antes, que aí tem um componente subjetivo e que cabe a cada unidade que faz a captação de sangue estabelecer as suas regras. Por exemplo, de repente, onde ela foi doar sangue, eles só aceitam doação de sangue de pessoas que têm uma relação estável, coisa e tal. Não existe nenhuma lei que proíba isso, mas eu recomendo que procure, então, unidades ou hemocentros mais avançados, como o do Mãe de Deus, onde eu sou doador, agora eu sou doador do Moinhos de Vento também. Então, essas unidades que são mais avançadas, eles têm um controle diferente, um controle mais rigoroso. Essas perguntas são importantes, porque existe o chamado, existe um hiato biológico, que é o contato com o vírus e a manifestação, a detecção do vírus. Tá me fugindo o nome agora, é um nome técnico, daqui a pouco algum telespectador vai me ajudar. Mas no caso da relação estável, como é que tu vai provar se tu não é casado no papel? Sim, fica muito na verdade é uma declaração que a pessoa faz, né? Porque a doação de sangue tem um componente de confiança, Chicão. Mas tu faz o teste do HIV? Eles fazem todos os testes. Mas tu fez o teste, terminou a desconfiança. Não, aí que tá, aí que reside o problema. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Quem sempre me ajuda aqui é o doutor Estevão Rodrigues, se não me falta uma palavra médica, ele me ajuda. Tem uma expressão que define o período de contato com o vírus e a manifestação detetável do vírus. Me fugiu aqui. Alguém vai me ajudar daqui a pouco e me dar essa informação. Até estou checando aqui, porque pelo volume de audiência que a gente tem, as pessoas ajudam em tempo real. Não entrou ainda, mas daqui a pouco alguém me ajuda. Dona Magda? Não, deixa eu só terminar de explicar para o Chicão o que acontece. Então, esse período é o mais crítico, que é onde o sangue pode conter o vírus e não ser detetado. Então, esse período, hoje, a ciência ainda não tem a forma de detetar. Então, tem que confiar na declaração de quem está fazendo a doação de sangue. Por isso que alguns hemocentros, por não terem recursos tecnológicos muito avançados, têm regras mais rígidas. O teste de HIV é inóculo isso aí. Bom, é a janela imunológica, está dizendo uma telespectadora que passou. Janela imunológica. Isso chama-se janela imunológica. Boa noite, pessoal da bancada. Sempre escuto que devemos votar, mas quase sempre é a mesma coisa. Surgem políticos com leis bestas e imbecis e ganhando dinheiro à custa do suor do povo brasileiro. Na minha humilde opinião, o voto deveria ser como nos Estados Unidos, não ser obrigado a votar. Assim, talvez os políticos pensariam duas vezes em se candidatar. Olha, se o Pedro Décio, não sei. Olha aqui, ó, assistindo vocês desde Alegrete. Ótimo debate, abraços a todos. Sabe quem está nos assistindo? Gilmar Tutbel, que é o superintendente do Senar RS aqui no nosso estado. É uma audiência qualificadíssima. E parceiraço. Exceto Vitorino, os outros componentes da mesa são todos moderninhos, amam esta arte maravilhosa. Gostaria de vê-los com seus filhos e parentes menores numa sala de artes dessas. Eu pergunto, para que esta arte idiota? Para que? Uma pergunta bem simples, para que? Se é idiota, para que a gente vai responder? Eu não vou lhe responder. Dona Magda, arte não é nenhuma arte idiota. Eu gostaria de falar rapidamente em dois amigos. O primeiro amigo, Alberto Beira, que é um querido amigo, companheiro, ele é esposa, assiste ao programa todos os dias. E segundo, eu queria falar na morte do meu amigo Vianney Carlet. É verdade. 68 anos de idade, morreu por fazer uma cirurgia de varizes, segundo o que me contaram. Com 68 anos, tinha muito tempo, ainda muita lenha para queimar. Um excelente comentarista de rádio, um excelente comentarista de televisão. Nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás, na antiga Rádio Farroupilha. Tive o privilégio de trabalhar com ele. Estava sempre brincando, era um gozador, um brincalhão. O rádio de Porto Alegre, o rádio do Rio Grande do Sul e o rádio brasileiro perdem um grande e extraordinário profissional. Vianney, fazia muito tempo que eu não tinha a sua notícia, eu sei que teve dias atrás aqui na rádio e tal, não pude abraçá-lo. Felizmente, não vou poder mais fazer isso. Mas levo a minha saudade, o meu apreço e o meu abraço para a sua família nesse momento tão triste. Marli, o Vianney não estava muito bem de saúde, já tinha muito tempo. O que ele tinha, tá? Ele era diabetes. O Vianney já há muitos anos, ele vinha com a saúde muito debilitada. Na Copa do Mundo aqui no Brasil, só para contar um episódio para vocês,
eles viajaram para fazer uma cobertura de um jogo e na hora que a equipe toda desceu, hoje o Pedro Ernesto, muito abalado, obviamente, Sim, contou até, ele não descia do avião, aí voltaram para ver o que era, buscaram uma cadeira de rodas para ele era paciente do Dr. Fernando Lucchesi, ele tinha um problema cardiológico, era diabético e ele tabagista. foi... Sim, tabagista. E ele foi para o hospital na madrugada, na noite de quinta-feira, para fazer uma cirurgia para irrigação de um dos pés, para não fazer amputação por causa da diabetes. Ele andava já afastado com muita frequência da rádio por problemas de saúde, ele vinha já com a saúde muito fragilizada, com muitos problemas cardíacos, e aí ele teve um infarto. Eles até conseguiram que ele sobrevivesse do infarto, chegou aí para o quarto, da cirurgia do pé, e foi para o quarto e teve um infarto e não sobreviveu. Mas ele já vinha com a sua saúde muito debilitada há anos, e esse episódio que ele teve e o Pedro Ernesto contou hoje pela manhã justamente esse episódio que caracterizava a fragilidade não foi dele. uma coisa repentina. Não foi. Por isso que eu disse para o Mário, o Mário estava sem notícias dele que não sabia. Não sabia nada. Não, ele já vinha muito doente há muito tempo. Querido amigo, Ele periodicamente ele se afastava do rádio, se afastava das suas atividades profissionais para se tratar. Ele andava muito fragilizado. Ele está sendo velado no cemitério Saint-Hilaire, em Viamão. Ele morava em Viamão. Ele deixa a sua esposa, Dona Marisa, e 2 filhas. E o seu sepultamento será neste sábado, às 11 horas da manhã, no cemitério Saint-Hilaire. E nessa oportunidade, ele já não ficou para fazer a cobertura. O doutor Fernando Lucchesi pediu que ele retornasse para a cidade. Dona Magda, uma das coisas mais importantes é a gente cuidar da saúde, né? Eu cuido muito da minha saúde. Às vezes, quando eu faço umas bobagens, como umas comidas ruins por aí, porque eu como só em restaurante. Agora, todos os dias pela manhã, eu agradeço a Deus a saúde que eu tenho e a disposição que eu tenho. Porque eu sei que eu sou ranzinza. Mas a gente te cuida, velhinho! Eu sou ranheta, eu sou chato, eu sei que eu sou chato, eu sou do signo de virginiano, todo virginiano eu sou mal, eu sei que eu sou mal. Tu é virginiana, né? Tu é virginiana, né? Mal. É o signo da minha filha. Eu vou dizer uma coisa, cuidem da saúde. Mas eu não vou ao médico. Outro amigo que eu perdi a semana passada, se ele tivesse ido ao posto médico, um Isordil, o médico me disse, um Isordilzinho debaixo da roda, ele não tinha morrido. Sabe qual frase que muitas pessoas se escondem atrás? Quem procura acha. Gente, isso é de uma ignorância. Muitas pessoas Quem procura acha a tempo e se cura. Exatamente. Eu gostaria de falar um troço sobre falar sobre o Vianney. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o Vianney Carlet, um dos grandes mitos também do jornalismo e do rádio, desde quando, antes de eu entrar na faculdade, ele sempre muito irreverente, muito moderno. Ele foi o primeiro jornalista da velha guarda a ter blog, a ir para as redes sociais, no Twitter o Vianney era bem ativo e no seu blog. Infelizmente, eu não trabalhei com o Vianney, porque todas as pessoas, todos os colegas que eu conheço que trabalharam com ele adoravam o Vianney. E sempre, todos têm as mesmas coisas a dizer, que ele era um queridão, um gozador, brincalhão e muito afetuoso. E falando de como comentarista, talvez ele tenha sido um dos melhores comentaristas de futebol que o rádio já teve. Ele via um jogo que ninguém via. Ele via de uma maneira muito particular e depois que ele falava, aquilo tudo se elucidava para quem estava assistindo. Ele foi incrível. Eu nunca trabalhei com ele, mas até pelas nossas atividades profissionais se cruzarem, a gente se encontrava com muita frequência. E ao contrário do que as pessoas achavam, né? Ele não era o azedinho, como todo mundo imaginava. O Pedro Ernesto apelidou ele de azedinho. Mas o Pedro é um gozador. Mas o Pedro
estava extremamente abalado hoje. Várias jornadas com e o Davi Coimbra também. O Davi disse, estava muito... que ele era doce, e achei interessante ele contar a história, que ele sempre convidou o Davi para ir até o sítio, né, para cozinhar a tal da carne de panela e tal. E ele disse que da última vez que se encontraram, ele disse, agora que tu vai me dar a tal da receita da carne de panela. E aí ele fez, né, uma comparação que a gente não pode deixar para amanhã. Nunca. Aquilo que a gente pode fazer hoje. O amanhã nós não temos. Eu sou uma que diz isso. E quem era um grande irmão, amigo irmão dele, era o Pato Era o Ford, Pato. né? O Pato está muito abalado da também. TV Pampa, da Rádio Grenal, que ficou muito triste. O Paulo Brito também ficou muito abalado, foi um dos responsáveis, né, da ida do Vianney para a Band. Acho que o Vianney foi assim, eu fiz várias jornadas esportivas com ele, eu trabalhei quase 20 anos na Rádio Guaíba como correspondente no Rio de Janeiro, da Rádio Guaíba de Porto Alegre. E o Vianney Carlet trabalhou lá, a gente fez várias jornadas esportivas juntos. Acho que o Vianney Carlet era um grande comentarista, concordo com a Cris, mas ele era, acima de tudo, repórter. Ele tinha um nariz na notícia. O faro do repórter. O faro do repórter. Ele era muito bom nisso. É que eu acompanhei mais a carreira dele já como um brilhante comentarista. A gente não podia deixar de fazer essa homenagem. É verdade. O Magda, eu recebi uma mensagem agora aqui do Dr. Argolo, presidente do Simers, muito interessante para reflexão. Eu acho que o Chicão gosta desse tipo de coisa aqui. Chicão, olha só. Ouve bem. O Nordeste, é sobre as ONGs. O Nordeste brasileiro tem mais de 10 milhões de pessoas vítimas da seca. São pessoas sujeitas à fome, passam sede, a grande maioria da população de baixa renda tem subnutrição. E sabe quantas ONGs estrangeiras tem lá? Nenhuma registrada no Brasil. Nenhuma. Agora, na Amazônia tem pouco mais de 200 mil índios. Não passam fome, não passam sede, não são subnutridos. Sabe quantas ONGs tem na Amazônia? Registradas 351. Poxa. Aí vem uma explicaçãozinha. A Amazônia tem ouro, nióbio, petróleo, jazidas de manganês e ferro, além de abundância de diamantes, esmeraldas, rubis, cobre, zinco, prata e a maior biodiversidade do planeta. Ou seja, uma fauna que proporciona lucros astronômicos a laboratórios estrangeiros nas pesquisas. Enquanto isso, o Nordeste tem um sertão ressecado, nenhum tipo de patrimônio terra-solo e, como todo mundo sabe, é uma terra de pessoas precisando de ajuda como ninguém. Que tal tu comentar sobre isso? Eu acho, Vitorino, que é o seguinte, que nesse país de mimimi, os índios são mais valorizados que as pessoas, e os índios, todo mundo pensa que os índios são aqueles que nós vemos em Imbé ali. Ali não representa os índios brasileiros. Os índios brasileiros são donos de terras e léguas de terras na Amazônia e no Norte e Nordeste. Tocantins, por exemplo, é um estado praticamente indígena. E essas ONGs sustentam os índios. Existia até um tititi internacional que existia querer separar a Amazônia do Brasil, uma teoria da conspiração, Roraima, que não é verdade. Agora, eu acho aquilo, Vitorino, que eu posso estar errado, mas eu acho que a Amazônia é um poder de barganha que o Brasil tem que ter para negociar a nossa dívida internacional com os credores. Isso aqui é um argumento para defender o que tu está dizendo. Olha aqui, ó, dados da ONU. Todo o continente africano, marcado por guerras civis, epidemias de AIDS e ebola, além de minas terrestres restantes de guerras civis, todo o continente africano tem apenas 188 ONGs. Todo o continente africano. Só na Amazônia tem 351. É que o mundo internacional, pensa nisso. Ele não se interessa pela Essa história de ONG é uma grande sacanagem. É uma grande sacanagem. E ganha incentivo da ONU e do governo. Pense nisso, então. Agora, olhem só, quando a pessoa não gosta da gente, ela sempre, alguma coisa ela faz para te detonar. Ouvimos o seu Paulo Roberto Machado Paim. Ouvimos o comentário feito pela Magda, corrigindo a informação sobre a cidade do 5º melhor vinho do mundo. É considerado e consideramos extremamente deselegante a maneira como a mesma o fez. Mas que foi agora? Como assim? Palhaçada. Quando a pessoa não gosta da gente,
Não gosta. Diga assim, não gosto de ti. Como é que foi? Como é que é elegante? Farroupilha e Caxias, que nem Porto Alegre, Canoas, é tudo igual. São Paulo, Roberto, Machado, A Norte é Cachoeirinha, então. Sabe o que o telespectador disse? Foi o que eu disse. É que senão eles não vão levar os louros. O Farroupilha leva uma outra cidade, que não a cidade. Eles não estão preocupados com o vinho. Sabe, olha, ontem nós demos uma informação errada. O vinho não é de não ser o Farroupilha. O importante é que o vinho é gaúcho. O vinho é gaúcho. O problema não é o vinho nem a cidade, sou eu. Sou eu. Não, mas eu sou ali para vocês verem, para o telespectador saber o que a gente recebe aqui. Como é que a gente corrige uma coisa elegante mesmo? Olha, senhoras e senhores. A gente não responde. A gente não diz nada. Sabia que o Vale dos Vinhedos, por exemplo, Magda, se alguém amigo teu ficou chateado porque eu corrigi o Mas viu, Magda, uma vez por mês eu sempre vou no Vale dos Vinhedos, porque eu gosto de ir no Spa do Vinho, que é um hotel legal, dos amigos meus. Sabia que o Vale dos Vinhedos ele é cortado pela metade? Um pedaço é Bento Gonçalves, um pedaço é Garibaldi? Sim. E ninguém é dono do Vale dos Vinhedos. Então agora acho que não tu é dono da vinícola, porque a vinícola está em Farroupilha, está a 5 km de Caxias. Não, mas eu acho que isso é ruim. Mas isso é ruim. Se a vinícola não é de Bento, ou sei lá o que vocês disseram, a nossa telespectadora não é. A região de Champanhe, não, isso não tem é. as maiores Não fui eu que champanhas do inventei a planeta. correção, foi a nossa telespectadora que escreveu. Mas é o mimimi. A telespectadora tem razão. Mas é o mimimi. E eu fiz a correção, a dona Fuliana... Não é mimimi, é importante. Agora, o seu deselegante, consideramos deselegante. Deselegante, a mãe deselegante eu sou. da região de Champanhe, na França, tu não sabe que cidade é, da região. Tá com algum problema. Da região. E não sou eu a responsável. Que bababá é esse aí? Caramba, fala. Eu quero só mandar um beijo pra minha mami soberana, que tá de aniversário. Beijo, mãe. Feliz aniversário. Já tava com ela agora de tarde, depois, né? Vou de novo ficar um pouquinho com a minha mãe. Sabe o que ela fez esse ano, a minha mãe? O aniversário começa às 4 da tarde e vai até a entrada da noite. Ela pediu de presente, porque ela sabe que as pessoas vão levar presente, né? Ela pediu alimentos não perecíveis e amanhã ela e o meu pai vão levar para uma instituição de caridade. Quando eu saí de lá, já tinha uma pilha, porque daí as pessoas se empolgam, né? Sim, elas se contagiam com essa corrente do bem. Já tinha uma pilha de alimentos, aí agora de noite mais ainda. Beijo, minha mãe. Olha, não podia vir de ti outra atitude. Beijo, feliz aniversário. Aproveitando Te amo, mulher da minha vida. Aproveitando o beijo da Cris, amanhã quem tá de aniversário é a minha irmã, Jennifer. Parabéns, Libriana. Na verdade, a minha mãe também é amanhã, dia 30. É verdade. Tá, então vamos seguir na linha dos aniversários. Jennifer. Vamos lá. O Horatio Nelson, almirante inglês, Trafalgar. E, aliás, tem um filme que trata da vida dele, Lady Hamilton, com a Vivian Leigh. É um filme maravilhoso que mostra esse grande homem, este grande herói naval, o homem que derrotou a frota de Napoleão. Vamos falar também agora da Greer Garson, que era uma atriz britânica que recebeu o Oscar. Ademar Ferreira da Silva, bicampeão mundial. Esse homem ganhou 2 vezes a medalha de ouro. E o Cid Moreira, completando hoje, vocês nem acreditam, 90 anos. Esse é o cara. Casado com uma gaúcha, isso. Anita Ekberg, atriz e ex-modelo sueca. O Jerry Lee Lewis, né, cantor, compositor, uma das maiores figuras dos Estados Unidos do rock. O Plínio Marcos, meu querido amigo Plínio Marcos, que faleceu, tinha uma série de problemas, bebia demais, mas era um gênio, como escritor principalmente. Vendia nas mesas dos restaurantes os seus livros. Ele dizia, não, eu sou tão chato que eu digo, vai vem cá, eu tô mal. E ele ia tossindo em cima da pessoa, a pessoa comprar o livro e se livrar dele, né? Silvio Berlusconi, completando hoje 81 anos de idade. Tudo isso? 81. Eu achava que era menos até. Lech Walesa, lembram dele? Lech Walesa. Que foi presidente da Polônia, Sindicato de Solidariedade. Perguntaram a ele se ele se achava parecido com o Lula. Ele disse, quem é? Pois eu ia te dizer agora. Quem é, não conheço. O que é isso, né? O Celso Pita, que foi prefeito de São Paulo. Que apanhou de toalha.
banho toalha molhada. Dona Niceia Pita bateu nele, né? E eu só nunca vou esquecer do Maluf. Voltem nele porque voltamos nele, vocês estão voltando em mim, Paulo Maluf. Depois, obrigado. A médica, a doutora Michelle Bachelet, pela segunda vez presidente do grande país que é a República do Chile. E também o Washington Oliveto, publicitário brasileiro, completando hoje 65 anos de idade. Grande publicitário, são eles. Também quem está de aniversário hoje é o Fernando, um cara nota 1000. Ele é casado com a Estela Stelfer, eu acho, ou alguma coisa assim. Porque ela mandou um e-mail dizendo assim: Magda, querida, bancada maravilhosa, mulheres poderosas, homens inteligentes, tudo de bom. Gostaria que enviasse um abraço pro meu esposo Fernando, que está de aniversário hoje e não perde um dia o programa de vocês. Fernando é um cara nota 1000, por isso gostaria de fazer essa homenagem para ele. Beijos, Estela. Então, ó, feliz aniversário, Fernando. Cristo ia falar. Não, eu ia dizer que amanhã é o dia da secretária também, né? 30 de setembro. Dia das secretárias. Muito bem. Quando a secretária tá mal, o cara tá mal com o chefe. Como é que é? Se a secretária não der bom, não tratar bem, o cara tá meio mal com o chefe. O nosso telespectador aqui fez uma brincadeira, ó. Obrigada, bancada, pela parte que me toca. Sou virginiano e sou chato. Todo virginiano é chato, né? Eu e o Marne, a gente fala porque nós somos virginianos, tá? Eu sou chato. Eu confesso. Olha não aqui, tá, né, sendo indelicado com ninguém. Um telespectador que pede para omitir o nome diz o seguinte: as ONGs na Amazônia para pesquisar a biodiversidade, plantas, pertence a grandes laboratórios. Conheço muito bem a área. E ele pede para omitir o nome dele. Aí eu pergunto, as autoridades brasileiras ainda não se deram conta disso? Mas eles estão preocupados com outras coisas. Cadê o Serviço Brasileiro de Inteligência? Cadê o próprio Exército que opera lá o Exército que opera na selva, que tem o Batalhão da Selva, enfim. Alguém ganha algo com isso. IBAMA, você vai criar um papagaio, o IBAMA vai encher o saco dentro da tua casa. Aí os caras estão fazendo isso na Amazônia, cadê o IBAMA? Alguém está ganhando Cadê muito o Ministério do Meio Ambiente, que quer encher o saco aí com construção? Quer dizer, todo mundo está vendo isso, o negócio está na internet, uma coisa escancarada. É o país da utopia. Números escancarados, e ninguém fiscaliza. Falei fiscalizar, o seu Ernie Klassman de Sapiranga disse que mandou uma tabela dos novos preços dos pedágios, 35% de aumento, que vamos pagar a conta de novo. E eu não sei, não viram se ele disse que a gente não está lendo os WhatsApp dele. É EGR, né? Eu ouvi no rádio. A EGR deu um tranco hoje. Mas nós vamos tentar falar sobre isso, sim. Amanhã é o último dia da linha medianeira de a luz eu falei na abertura do programa. Na abertura do programa. Sério? Nunca foi tão cara, o aumento nunca foi tão... Nunca tivemos a bandeira vermelha. Vamos repetir o nome da vencedora do WhatsApp, Roselaine do voucher de R$70 para desfrutar da Oktoberfest neste domingo, lá no Chalé da Praça 15. Então, pelo WhatsApp venceu a Roselaine Torres Rodrigues e pelo e-mail Daniel Petro Alanó. Isso. Domingo, a partir do meio-dia, tem Oktoberfest no Chalé da Praça 15. O Daniel e a Roselaine têm que levar o documento para certificar que foram eles que ganharam o voucher e vai ser descontado 70 pila. 70 pila é muito bom, né? Dá conta de cada um de vocês. Falando em pessoas que assistem nosso programa, que participam, quero dizer para vocês que na terça-feira, lembra que eu esqueci o telefone em casa, eu participei do Energy Plast, eu trabalhei junto com um jovem que assistia muito o programa das meninas de madrugada, o Telos Belém, que é um jovem bonitinho, descolado, estava trabalhando lá comigo, e disse: tu que trabalha com as gurias? Eu digo: olha, são as gurias que trabalham comigo. E aí ele disse: não sei o que, eu assisto o programa e tal, não sei o que, eu digo: mas é por mim que tu assiste o programa, né? Ele disse: não é bem por ti, é por causa das gurias. Muito obrigada. É o Telos Belém. Telos, obrigada, beijo. E o Aldacir Cerati também, que assiste o nosso programa. E no evento da OAB que eu fiz nesta quinta-feira, quando eu cheguei, logo em seguida que eu cheguei, veio uma mulher desabalada fazer uma foto comigo, que é a Maria Jocely Ferreira. Ela, o marido, os filhos, todo mundo assiste o nosso programa e ela é fã de carteirinha do Gustavo Vitorino. Obrigado, querida. Obrigado. E ela disse: anota aí meu nome para falar no programa. Como é o nome dela? Maria Jocely Ferreira. Dona Maria Jocely Ferreira. Obrigado pelo carinho e pela gentileza. Seja sempre
bem-vindo ao nosso Atualidades. E também quem assiste o nosso programa diariamente é a mãe Mariane e a avó Renata. São mãe e avó da Carol Mildner. A Carol Mildner trabalha na OAB-RS, ali no setor com o pessoal de eventos, ali com a Adriana e com as meninas ali do eventos, do cerimonial. E a Mariane Mildner é a mãe da Carol e a dona Renata Mildner é a avó da Carol. E desde o evento do Dia do Advogado, que eu estou devendo beijos e abraços para elas, elas estão sentadas na frente da televisão desde o dia 11 de agosto. Eu esqueci. Aí ontem elas me cobraram. Eu esqueci, agora eu me lembrei. Aproveitando os teus beijos da Cris, um beijo pro Campos e pra Elisa. Hoje eu peguei mais um taxista que é super fã aqui do programa, que assiste todos os dias, olha, comentou sobre todos os assuntos na corrida até a TV Pampa. Muito obrigada pelo teu carinho, viu, Campos? Beijão. Dona Magda, o cantor Ed Mota se queixou amargamente, desabafou, dizendo que não tinha condições nem pagar mais o condomínio, porque foi bloqueado por todos para fazer shows no Brasil. Ele deu uma entrevista na Rádio Jovem Pan, lá de São Paulo, no Pânico, lá, um programa de rádio muito ouvido de São Paulo, e isso aí teve uma grande repercussão. A rádio continua tendo uma grande repercussão. Mas na época ele disse o seguinte: verdade seja dita que meu público brasileiro de verdade na Europa é um pessoal mais culto, informado. Essas pessoas nunca gritaram nada. O negócio é que vai uma turma mais simplória que nunca me acompanhou no Brasil. Público de sertanejo, axé, pagode, que vem beber cerveja barata com camiseta apertada, tipo jogador de futebol, com aquele relógio branco e começa a gritar nome de time. Eles fecharam as portas para mim, eu fiquei um ano passando fome. É verdade, ele não estava fazendo show em lugar algum. Mas por quê? Mas também o camarada vai dizer uma mas ele não é dos mais simpáticos. Sinceramente, tem pessoas que gostam muito dele. Eu não acho tudo isso. Tá? Eu acho ele incrível. Musicalmente falando. Eu vou te dizer o seguinte, ele canta divinamente e ele Ele canta muito bem, ele tem músicas ótimas. Tem músicas muito boas. Ele como ser não é um... É que falta, né? Faltam outras coisas. Agora, talento musical ele tem. A sandália me dá. Ele tem muito. E ele perdeu um pouco o foco. E ele canta muito bem em inglês também. Sim, ele canta bem, mas ele perdeu o foco numa coisa, Cris. Quando ele começou com mas ele faz um super bem. Ninguém faz um como ele. Pô, aquilo encheu o saco. Tu te lembra quando o João Bosco também fazia isso? O Ed Mota te lembra o João Bosco? Ele é ótimo cantor, ponto. O João Bosco parou. Parou, né? Mas eles têm uma época, né? Eles têm uma João Bosco, na época, tava com esse agora o senhor concordou comigo, que ele não é tudo isso. Mas ele canta, mas o show dele é chato. Mas é um conjunto, hein? O show dele é chato. Eu assisti a um show dele no Teatro São Pedro. Não, pra show eu não tenho paciência. Ele é um excelente cantor, ele tem músicas ótimas. Aquela que ele fez com a Rita Lee, Colombina. É uma delícia para dançar a música. Ele tem outras músicas ótimas. Do tempo da Conexão Japeri, que foi a banda que ele surgiu. Então, assim, ele é um excelente cantor, tem umas músicas ótimas, se fizer música popular. Mas ele meteu na cabeça que é jazzista. Aí é sofisticado. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Lembra que nós falamos lá no início do nosso programa, já se vão algumas horas, sobre a ex-presidente Dilma Rousseff na Finlândia. E o nosso telespectador Giovanni Prestes, deseja a todos nós um bom final de semana, fez um e-mail dizendo assim: imagino o conteúdo da palestra da senhora Dilma. Talvez possa oferecer sua expertise em gestão, pois presidiu o conselho da maior empresa da América Latina, que figurava entre as 10 maiores do mundo, mas caiu 400 posições em poucos meses, adquirindo uma sucata de usina por 27 vezes o valor de mercado. Quem sabe uma inovação tecnológica, como represar ventos, enquanto financia o desenvolvimento alheio à custa da própria estagnação e do sacrifício do povo? Talvez sugerir alianças com o ditador norte-coreano, a exemplo do que fez na ONU ao propor diálogo com o Estado Islâmico. Esta classe de políticos decadentes está restrita ao seu remanescente eleitorado em encontros segregados ou a aparições em locais bem distantes da população brasileira. Espero o dia que essa gente só tenha a oportunidade de se manifestar através de videoconferência, direto da cadeia. Abraços a todos e bom fim de semana. Sabe que falando em cadeia, tem uma notícia que passou batido por nós até agora.
a briga institucional, enfim, a crise entre o STF e o Senado, né? Porque até quinta-feira o Senado tinha decidido que ia avaliar a decisão do STF de afastar Aécio Neves e também do recolhimento noturno. Ia avaliar essa situação na próxima semana. Mas o STF, dia 11 de outubro, parece que aconteceu uma conversa entre o Eunício e a presidente do STF, Carmen Lúcia. Eles decidiram, então, que o STF, dia 11 de outubro, é que vai avaliar se o Senado pode ou não pode rever uma decisão do Supremo. Agora, pergunto eu, se o STF diz, não pode ser revista. O Senado vai obedecer? Claro que não. Acho que não. Concordo com o Marne. Claro que não. Estou lixado. O STF perdeu completamente a moral quando o Renan fez aquilo e ficou por isso. Ficou por isso. Perdeu completamente a moral. E tem uma outra situação, além dessa, é a situação do Rio de Janeiro sobre o retorno dos traficantes ao Rio de Janeiro, né? Os traficantes presos ao Rio de Janeiro, eles estão enlouquecidos. O ministro Raul Jungmann já disse. O tal de não sei o que, 157 lá. 2 anos. Voltar, a gente está no outro dia aqui. Mas assim, ó. Mas que desserviço isso? Mas o que é isso que está acontecendo? Tanta coisa importante para acontecer, eles vão pedir que eles voltem. O Rio de Janeiro não basta estar do jeito que está, não, tem que deixar eles mais perto. Beira-Mar, nem Elias Maluco. Eles pediram, inclusive, para o ministro, né, o Moraes, para ver se ele considerar, enfim, e não mandar de volta. Está muito complicado isso aí no Rio de Janeiro. Mas, dona Magda, fala, querido. O caso do Aécio Neves, eu conheço a Aécio Neves, conheci numa festa em Florianópolis, namorou até uma gaúcha aqui, casou com outra gaúcha. Essa história, o Vitorino disse com toda a razão, o cara é corrupto até às 18 horas. A partir das 18 horas o cara virou legal. E ele mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, num baita apartamento, está casado com uma baita de uma loira, ficar em casa para ele é um privilégio até, e vai ter escolta lá embaixo para proteger ele. Ele fica durante o dia tomando banho em Ipanema. Isso é um absurdo isso aí. Isso é um absurdo essa história do Aécio Neves. É a cadeia que todo mundo queria. É que nem a posição de juiz. De noite ainda. O juiz se aposenta com a integralidade dos seus... É o fim da picada. Chicão, uma das coisas que a gente tem dito aqui são as medidas tomadas pelas autoridades que sempre beneficiam grupos, corporações, entidades, e a gente fica se imaginando assim, como é que eles conseguiram isso? Eu cheguei à conclusão que o Brasil é um balcão de negócio. Você chega lá com dinheiro no bolso, você compra qualquer coisa, quer ver? Vou te relatar um negócio que aconteceu hoje, aterrorizante. Um cidadão, deputado federal do PSDB, um tucano do Rio Grande do Norte, chamado Rogério Marinho, incluiu no relatório dele um relatório sobre a reforma do sistema de saúde privada no Brasil. Incluiu no relatório dele a possibilidade dos planos de saúde reajustarem os planos de pessoas com mais de 60 anos. Voltar a reajustar. Não reajustar pelos índices, que já acontecem todo ano, pelos índices da gloriosa ANS, que sempre coloca índices muito acima da inflação. Em alguns casos, o dobro da inflação, o que já é, no mínimo, suspeito. Pois agora, o seu Rogério Marinho, deputado federal do PSDB do Rio Grande do Norte, está propondo que também os velhinhos tenham reajuste por faixa etária. Ou seja, venha a subir a 65, 70, 75, 80 anos. Olha a barbaridade que esse sujeito está fazendo. É o Michel Temer tentando matar os velhinhos com as aposentadorias ridículas que ele quer impor. E agora esse cidadão faz isso. Já não basta a ANS reajustando, fazendo com que mais de 2 milhões de brasileiros abandonassem planos de saúde porque não conseguem pagar. É inviável. Assim, não conseguem pagar. E agora esse seu Rogério Marinho está propondo no anteprojeto que vai reformar ou estabelecer novas regras. O que aconteceu? As operadoras de plano de saúde, muito ricas, foram a Brasília. Olha, gente, a gente queria ganhar mais um trocadinho. Como é que a gente pode ganhar mais um trocadinho matando os velhinhos? Por quê? Porque quem dá despesa é os velhinhos. É um sistema que funciona por um cálculo atuarial, ou seja, os planos de saúde de pessoas até 35, 40 anos financiam as despesas dos planos de saúde de pessoas que têm mais de 60 a 65 anos. Eles querem acabar com isso, eles querem só lucro. Esse deputado, o Rogério Marinho, insisto no nome dele, porque eu quero que as pessoas guardem esse nome e, se possível, esse vídeo seja reproduzido em todo o país, vai propor
no seu anteprojeto, lá no seu relatório, de que volte o reajuste, além do reajuste anual, volte também o reajuste por idade para os velhinhos. E o argumento é da mesma cara de pau que teve a gloriosa ANAC. Isso vai diluir os aumentos e eles não vão nem perceber. Como a ANAC disse, vai cair o preço das passagens aéreas. Agora eu faço uma pergunta, como é que um cidadão que ganha R$2.000 de aposentadoria, mais a esposa que ganha mais 1.500 de aposentadoria, vai pagar um plano de saúde de R$2, R$3.000 por mês, não tem a mínima condição, a pessoa vai apelar para o SUS, o Serviço de Saúde do Estado, não tem, nós não temos condições disso aí, esses planos de saúde são escorchantes, as pessoas que podem pagar, e tem mais. Mesmo você pagando determinadas especialidades, se você quiser, não tem. Eu ia te falar, sabe por quê, Mário? A minha família tem 3 cardiologistas, o meu sobrinho, meu cunhado e meu primo, sabe? Nenhum deles aceita plano de saúde. São médicos top. Só esta consulta. Mas eu tenho Bradesco, Unimed. Não cobre. Por quê? Porque Unimed, Bradesco, qualquer plano, Golden Cross, paga uma mixaria para os médicos não querem. E os planos ganham muito. E os planos ganham, já fica o médico série B daí. Quer dizer, tudo é assim, um monte de país. Né? Tu sabe, é verdade, sim. Claro que é. Mas o ilustre deputado Rogério Marinho está com pena dos planos de saúde. Está com peninha deles, eles precisam ganhar um pouquinho mais. Então vamos reajustar os velhinhos para eles ou sair do plano ou morrer logo. Não tem mais jeito, hein, cara? As pessoas, olha, com o encontro de gente na rua se queixando do nosso país, olha, fala lá na televisão, Tu acha que é só essa sacanagem? Outra sacanagem que eu descobri hoje. Deixa eu só ler aqui um e-mail, por favor. Boa noite, dona Magda. Diga ao Chicão que ele é demais. Sempre atual, alegre, inteligente, mesmo atacado pela agridoce Jéssica, nunca perde a elegância. Por um Brasil com mais chicões. Abraço a todos. A Jéssica é estilo Outback. Alex de Porto Alegre. Adorei. Alex, Fala, Gustavo. Adorei, adoro ser agridoce, né? Porque agridoce, achei um amor. Outra coisa que o Vitorino pegava, o Vitorino na carona, Magda, que o Vitorino não falou, que está matando todo mundo. Tem remédio que saiu, que era de graça, sabia, Mário? Saiu. Os remédios para coração, que nem a Tenolol, saiu de graça para 15, 20 pelo. Cortados pelo governo. Se vai sair, parece que foi passear. Não, o governo cortou. Não ganha mais. Cortou. O governo cortou. Uma outra sacanagem que eu descobri hoje. O senhor hoje está descobrindo. Essa aqui. Não, mas o meu trabalho como jornalista, como comentarista aqui, é denunciar exatamente o ataque à cidadania. Se o senhor for declarar todas as sacanagens, o senhor vai... Parabéns ao Vitorino, ele representa nós todos sem voz nessa barbaridade que estão fazendo com nossas crianças. Pouco a pouco estão tirando a inocência de nossas crianças, colocando-as frente a frente com situações de total falta de pudor. Que vergonha! Querer comparar uma obra estética, deve ser do século XVII, eu não gostei dos telespectadores. Com um homem completamente pelado em movimento, é o fim dos tempos. Estão interrompendo e cortando fases na vida inocente de nossas crianças. Ninguém ensinou. Agredindo a Dona Dinorá. E eu, que ela é perua, e eu falando de Michelangelo. Pois é. Nada a ver, né? Ninguém sabe. Eles pensam que Michelangelo é o nome de um barzinho que tem na João Freire. Agora estava com tudo prontinho para escrever a frase e a Jéssica, muito querida, por sinal, falou a frase, vocês começaram a atrapalhar a frase, que antes mesmo dela acabar, vocês começaram a fazer brincadeiras e creio que muitos se desconcentraram como eu. Magoei, kkk, mas continuo amando vocês. A Tânia Moretti, que não conseguiu participar. Agora, o que o Vitorino vai comer domingo no Oktoberfest. Deus me livre, não quero nem ver. É só salsicha boque. Bebê, vai de 0 a 0, já vai de madrugada. Que horas você vai dar prejuízo, A minha última refeição vai ser daqui a pouco. Que bárbaro. Depois só domingo a meio-dia. Puxa vida. Já é 1 da tarde que começa. A Gislaine, não, é a partir do meio-dia. Gislaine Soares. Não, eu disse que era 1. É a partir do meio-dia. Mas é que ela vai 1 da tarde. As pessoas, gente, só um pouquinho. Tá, mas o telespectador precisa saber que começa meio-dia. Mas no domingo, se acordar o meio-dia, Chicão o cara Tofani tá mal. não faz um desserviço. Nós temos um merchandising que eu tô lendo. A partir do meio-dia começa o Oktoberfest, ok? A partir do meio-dia, certo? Coisa lá, 7B. Boa noite. Queria que vocês falassem sobre o Senado aprovando o porte de arma para agentes de trânsito. Muitas vezes despreparados, enquanto os oficiais de justiça estão ao bel para... Gente, eu tô fazendo uma coisa aqui, vocês estão fazendo outra aí. Vamos parar? Você é dura comigo. Depois tu passa as fotos que tu tá vendo da exposição. Depois de terminar o programa, faltam 4 minutos do programa. Dá pra ser? Obrigada.
Queria que vocês falassem sobre o Senado aprovando o porte de arma para agentes de trânsito, muitas vezes preparados, enquanto os oficiais de justiça estão ao bel prazer da criminalidade, principalmente os que trabalham no presídio intimando o preso. Abraços, Gislaine Soares Pelotas. Esse é assunto para ti, Gustavo Vitorino, que tu gosta disso. Desde novo que eu tava xingado. Pois é, porque tu tá fazendo outra coisa. Mas não é que tu tá desde o começo do programa falando da exposição, o programa tem que falar de outras coisas. Eu tava secando o xixi aqui. Só que a exposição. Os oficiais de justiça não podem usar armas, são agredidos pelas pessoas, e aí o Senado está aprovando o porte de arma para agente de trânsito. Pois é, eu concordo. Primeiro, agente de trânsito, eu concordo desde que tenha treinamento, mas aí vem a pergunta. Não queriam que a guarda municipal fosse armada. Isso. Agora querem dar arma para agente de trânsito. Tá, e aquele discurso de que tem que estar preparado, tem que fazer curso, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo. Então não pode. Na IPTC tem meninas. Então não dá. Tem uma última notícia que a mais não tem mais. Não tem mais tempo. Terminou. Centavos no litro. Bom final de semana, voltamos segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Bom final de semana, até domingo lá na Oktoberfest, no Chalé da Praça 15. Beijo.